Pessoal, ontem nós vimos na questão dos 5 Cs da comunicação. A comunicação tem 5 Cs. O primeiro C que a gente viu ontem foi de clareza. E no C que a gente viu ontem de clareza, você tinha algumas coisas que eram muito importantes você estabelecer. Por exemplo, você tinha que usar uma linguagem simples e objetiva. Não adianta você falar difícil, essas coisas todas. Você também tinha que organizar as ideias numa sequência lógica, ou seja, eu dou um roteiro para você falar, para você tratar com o seu cliente, me perdoe, eu dou um roteiro que você não vai ter dificuldade de fazer as coisas para ele, porque aí você vai estar no roteiro certo, no script certo, não vai estar feito louco. Então a clareza, ela tem esses 5 pontos. O terceiro é você evitar ambiguidades, duplo sentido, tá bom? Evita o duplo sentido, evita informações desnecessárias que o cliente não precisa saber. Às vezes você fala demais, termina dando para o cliente alguma coisa que ele não queria e ele vai deixar de estar com você. Ele vai deixar de estar fazendo a sua interação com você porque você está dizendo coisas que ele não queria ouvir e ele não fecha o negócio. Ele vai embora. O terceiro ponto, o quarto ponto é você adaptar a mensagem ao seu público-alvo. Qual é o tipo de cliente que você está lidando? Tem 5 tipos de clientes que a gente vai ver. Qual é o tipo de cliente que você está lidando? É um cliente analítico que quer dados? É um cliente expressivo que quer fusão, que quer conversa? São vários tipos de cliente, então adota a sua linguagem para esse tipo de cliente. O quinto é você confirmar se a sua mensagem foi compreendida, se você vai ter feedback, se você vai receber feedback de quem você está falando. Só desse jeito é que você vai avançar no seu processo de crescimento. Só assim é que você vai conseguir crescer. Não tem outro caminho. Hoje nós vamos falar de conectividade. Como é que você se relaciona com seus clientes? Como é que você se relaciona com seus colegas de trabalho? Como é que você se relaciona em casa com a sua família? Essa conectividade que você mantém em vários locais, de várias maneiras, na sua igreja, na área social, no lazer. Todas essas conectividades, elas geram energias que podem ser positivas ou negativas e podem fazer com que você perca negócios ao invés de realizar. Então é muito importante que você esteja atento à forma como você se conecta, à forma como você faz as coisas. Por exemplo, aqui no nosso programa nós temos o apoio da Crédito Imóvel Brasil, que é a sua afiançadora locatícia. Você é corretor de imóveis, você aluga imóveis e você ainda não sabe que a Crédito Imóvel Brasil faz a fiança para o locador, que ele não vai ter dor de cabeça para receber o dinheiro dele. Você sabe que a Crédito Imóvel Brasil paga 24 meses do aluguel se o inquilino não pagar? E a Crédito Imóvel Brasil vai resolver a questão na justiça, não é o locador? Você sabe que a Crédito Imóvel Brasil aprova uma fiança de um locador, de um locatário negativo? E como você, corretor de imóveis, ainda não falou com o pessoal da Crédito Imóvel Brasil? Acessa meu link aí na bio, que eu vou passar para você o telefone da representante da Crédito Imóvel Brasil aqui, é minha parceira Crédito Imóvel Brasil, porque eu sei que eu faço uma fiança locatícia tranquilo. O núcleo de seguros imobiliários, você ainda não foi no núcleo de seguros imobiliários, todo condomínio hoje é obrigado a ter seguro, você ainda não foi lá. É importante você conhecer o núcleo de seguro imobiliário, eu também passo as informações para você. E a Vai Vistoria, você ainda perde tempo fazendo vistoria nos apartamentos, nas casas, quando você tem a Vai Vistoria fazendo essas vistorias para você. Então é importante que você saiba os passos que você tem que dar para poder fazer sucesso. Inclusive criar relações com essas empresas. Tem corretor de imóveis que não visita uma empresa, tem corretor de imóveis que não visita uma imobiliária, tem corretor de imóveis, pelo amor de Deus, criar relacionamentos, é conectividade, conexões. E são essas conexões que a gente tem que fazer. Então veja, pessoal, na questão da conectividade, a primeira coisa mais importante é você estabelecer vínculo e empatia com o interlocutor. Por exemplo, há pouco tempo aqui, agora, nesse momento aqui, tinha um aluno no celular. Ele não interagiu em nenhum momento na aula, ele não falou nada comigo, ele não tirou nenhuma dúvida, ele estava o tempo todo no celular. O importante do celular está fazendo negócio, tá, mas não dá para ser eternamente. Se quando estiver com o cliente fizer isso,
o que é que esse cliente vai dizer? Faltou empatia, faltou interação, faltou vínculo, não criou amizade, e o cliente vai comprar ele? Não, não vai. O cliente não vai fazer negócio com ele. Por quê? Porque não houve a condição de empatia entre os dois e o cliente não compra, o cliente não fecha negócio. Ele compra depois com o outro e ele vai dizer, pô, ele comprou com o outro e não comigo. A mesma situação comigo. Se um dos alunos que está aqui prestando atenção, você, que está até fazendo anotações aí no papel, até anotações você está fazendo. Se você me procura depois no Zap, pede para tirar uma dúvida, você acha que eu vou dar mais atenção a você ou do que a ele que passou o tempo todo no celular? Claro que eu vou dar mais atenção a você. É a questão do merecimento. A vida é meritocracia. Não é ajudar por ajudar. Não, é meritocracia. Quem está prestando atenção, quem anota, quem realmente está interessado em aprender, esse vai ter a atenção que precisa. Então vai criar vínculo, vai criar empatia. Já o outro que se preocupou com o celular, rolando tela, viciado em rolar tela, não faz negócio o tempo, o dia todo vendo só besteira nas redes sociais, esse não vai ter, não vai adiantar tirar dúvida com ele, porque na hora que você estiver explicando, ele vai estar pensando em outra coisa, principalmente se estiver longe. Na presença, ele fica no celular, imagina ausente. Então, quando você estiver num ambiente que é de aprendizagem, vá para aprender. Se não está interessante, você diz ao professor, professor, não estou gostando, professor. A sua aula não está me dando o que eu pensei que eu ia ter. Vamos tirar a dúvida junto, vamos servir para todo mundo, até ajuda as pessoas. Porque isso leva para o segundo ponto da conectividade. O primeiro ponto é esse, é você criar o vínculo e a empatia. Mas como é que você cria o vínculo e a empatia? E aí vem o segundo ponto, que é você praticar a escuta ativa. Eu estou falando, você está com a escuta ativa ativada, está prestando atenção, está ouvindo. Até porque quando eu falo, você só grava 7% do que eu digo. O restante se perde no espaço. O restante vai embora. Então você grava 7%, não mais do que isso, para você agir. Então é importante que você anote também. É importante que você escute com calma, pratique a escutativa com o seu cliente. Seu cliente vai gostar de ser escutado. Seu cliente vai gostar de saber que você está escutando o que ele diz com interesse. Isso é muito importante. Então, veja, pessoal, pratique a escutativa. Outro ponto que você tem na conectividade, você não pode deixar de ter, é utilizar a linguagem verbal e não verbal de forma alinhada. Por exemplo, vocês viram aqui que eu me movimento aqui na frente, que eu seguro o microfone dessa forma, que eu troco de mão algumas vezes, que eu aponto para vocês, que eu falei com o menino lá e apontei com a mão, falei com o outro e apontei com a mão. Por quê? Porque o gesto é muito importante e o cliente percebe os nossos gestos. Imagina se você está com ansiedade e o cliente percebe. Imagina se você não está desleixado, não está prestando atenção. O cliente vai perceber. Se você está anotando alguma coisa na hora que está conversando com ele, ele sente a distância, ele sente o afastamento, ele sente a falta de vínculo, ele sente a falta de escuta. E aí o prejuízo é seu. É você que perde, é você que deixa de ganhar. Então é muito importante que você olhe o seu cliente atentamente. Por exemplo, você está passando com o seu cliente aqui na frente. É você e seu cliente. E aí um amigo seu ali atrás está contando piada, está brincando, está fazendo munganga, está fazendo careta, está fazendo tudo. Se você estiver prestando atenção no seu colega, começar a sorrir, começar a fazer as coisas, olhando de lado, papapá, o que é que vai acontecer? Seu cliente babau, ele não fecha negócio com você. E aí você vai dizer, o líder era frio. Não, o líder não era frio. O líder sentiu falta de atenção, de criação de vínculo, de empatia e de escuta ativa. Então, terceiro ponto, o gesto que você faz é fundamental quando está casado com o que você diz. Quando está casado com o que você está expondo, com o que você está apresentando. O quarto ponto da conectividade, é você incentivar o diálogo e a participação do seu cliente no relacionamento que você está criando. Se o seu cliente não participa, não interage, não demonstra nenhuma atenção, nenhum interesse, então você está perdendo, a sua comunicação não está sendo boa. Porque a sua comunicação tem que conquistar, a sua comunicação tem que convencer, a sua comunicação tem que persuadir. E aí você tem que estar o tempo todo se preparando para que isso não deixe de acontecer.
Então, incentiva o diálogo e a participação do seu cliente no relacionamento que você está fazendo. Quando você faz isso, você avança. O quinto ponto é você manter respeito. Quando você está prestando atenção nos seus colegas no ambiente, você deixa de prestar atenção no seu cliente. Isso é falta de respeito, isso é falta de interesse e falta de interação. E aí você perde venda, você perde negócio, você perde oportunidade porque você não está prestando atenção. Às vezes seu cliente está falando, você não sabe o que ele diz. Ele vai esperar uma resposta sua e você nem dá a resposta porque você não estava presente, você não estava escutando ativamente, você não estava perto dele, você não estava fazendo o que ele queria. E quem vai perder é você porque você não vai fechar o negócio. Você não vai fechar o negócio, porque faltou interesse, faltou atenção, faltou cuidado, faltou carinho, faltou afetividade, faltou criar elos de convivência. E olha que isso você pode estar fazendo em todos os lugares, não é só no mercado imobiliário. E muita gente pode estar se afastando de você, e você não sabe por quê. E você não sabe por que é que as pessoas estão se afastando de você. Então se liga nisso. Nesses 5 pontos que a gente viu aqui, o primeiro ponto é você estabelecer vínculo e empatia com o interlocutor. O segundo ponto é você praticar a escuta ativa para o seu cliente saber que você está com o interesse dele. O terceiro é você alinhar a linhagem verbal com a linguagem não verbal, que são os gestos. Você deixar isso alinhado, de certa forma, que mostre para o cliente que você realmente está conhecendo o que você está dizendo e o assunto. O quarto ponto é você incentivar o diálogo e a participação dele. E o quinto, manter o respeito e o interesse e a interação durante a sua conversa, durante o seu fechamento de negócio. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente volta com o terceiro C da comunicação. O primeiro C, clareza. O segundo C, conectividade. E o quarto C, que a gente vai ver, o terceiro C, coerência. É outra coisa muito importante na comunicação. Essa é a comunicação superior. Essa é a comunicação que é dada na faculdade para quem faz pós-graduação. Essa é a comunicação que a gente eleva. E aí vem as técnicas de oratória, as técnicas de comportamento, a gesticulação, o vestuário. Tudo vai influir na comunicação que a gente está vendo aqui nesse momento. A comunicação é e continua sendo a parte mais importante de um relacionamento, seja ele de negócio, seja ele de religião, seja ele de afetividade, de amor, de família, não importa de quê, mas a comunicação é a parte mais importante da nossa vida. Então, pessoal, vamos juntos nessa comunicação. Amanhã estamos de volta com mais uma aula para vocês, falando agora da questão da coerência. E até amanhã a todos, se Deus assim o permitir, estaremos de volta.